esteja disponível para Deus. Amém? Por que está disponível, pastor? Deus só usa quem está disponível. Deus não está atrás de preparado, nem capacitado, mas Deus busca um coração ensinável, os ouvidos que ouçam a sua voz e obedeçam. Quando Deus um dia aparece para Saul e diz assim, ó, achei um homem melhor que você, Saul, que vai obedecer às minhas ordens. Saul foi um grande rei, mas quando ele não quis mais obedecer à vontade de Deus, Deus tirou ele e botou outro. Quando você não está mais disponível para querer dar ouvido a Deus, você recusa. Não pense você que Deus vai insistir com você. O maior engano da igreja e das pessoas que pregam o evangelho é pensar que as pessoas são coitadinhos ou coitadinhas, ou que vai chorar e Deus de lá vai olhar, está chorando, tadinho, ei. Muitas vezes fica pensando que é um pet ou um gato que vai passar nas pernas assim de Deus, e Deus vai dizer assim, ó, tem um gatinho aqui dando miau, ou um cachorro olhando com a cara assim de pidão. Deus não vai, querido, deixa eu explicar uma coisa para você. Deus reage muito mais nas suas atitudes de fé do que na sua soberania e grandeza, no seu poderio. Ele reage à sua atitude. Ele reage àquilo que você faz em fé para Ele. Por isso que Ele tem prazer de honrar a sua fé e não deixar você ser confundido. Porque você está confiando nele. Se Ele não fizer, o menino morre na mão do gigante. Se o mar vermelho não abrir, os inimigos, o exército de Faraó mata todo mundo. Se você observar, Deus deixa as coisas difíceis tornar impossível, para saber que é Ele que vai fazer. Se Ele não fizer, nós vamos perecer. E Ele mostra que Ele é Deus quando você vai num hospital e a pessoa está com glicose lá, e o método não venosa, a pessoa está em 600, 700, 800, pastor está em coma, já está entrando em coma, e o médico dizendo assim, não posso fazer mais nada, e a pior injeção. Já viu aquele caso que o médico está dando morfina, o maior grau, e a pessoa me deu mais forte? Não, aí é mais forte, mas se der mais forte, você morre, meu irmão. E a dor não passa, e a pressão não baixa, e a glicose continua alta. Tem coisa que Deus te mostra, querido, quando você está disponível a crer nele, confiar nele, Ele sempre estará disponível em intervir na sua vida. Quando a Bíblia diz, clama a mim no dia da tua angústia, que eu te livrarei, tu me glorificarás. Ele está dizendo, quando você chamar por mim, quando você pedir socorro a mim, eu vou ter prazer de te livrar. E depois você vai saber que foi eu que você chamou por mim. Agora, se você não chamar por mim, eu vou te livrar, você nem a mim vai agradecer. Você vai dizer até que foi a sua sorte. Ah, foi meu amigo, aconteceu isso. Não. Está disponível, amado. Todo aquele que está disponível cresce e rompe. Porque se está disponível, é você que vai ser usado. Quando você está... Aprenda isso, ó. Se você observar a Bíblia, Jesus chega em uma cidade e vai entrar na cidade e estavam cobrando imposto. Jesus olha para ele, Pedro, vem cá. Pega o anzol, joga ele no mar. O primeiro peixe vai tirar a moeda lá que vai pagar o imposto. Pedro diz, na hora, Jesus, agora. A pessoa se Pedro diz assim, não vou não. Agora não, daqui a pouco nós fazemos. Você já observou que é algo assim sobrenatural de Deus? Que Deus manda você fazer algo e muitas vezes você não quer fazer? Você está limpando a casa, está fazendo uma comida, você está na rua, Deus diz assim, pare agora e ore por fulano. Você, quando eu chegar em casa, eu oro. Se você ouviu a voz, você tem que estar disponível para ele. Se você não orar agora, e a pessoa vai morrer. Querido, toda intervenção divina, Deus está usando uma pessoa para intervir. Porque Deus usa quem está disponível. E toda vez que, por isso que muitas vezes você questiona de Deus, eu oro tanto, Deus me use, Deus fale comigo, Deus fale comigo, Deus me use. Ei, Deus fala e você não obedece.
Você acha que Deus vai perder tempo com você, toda hora falando com você para você não obedecer? Querido, quem está sensível, quando você ouve e obedece, quem vai ser usado é você. Se está em um ciclo de oração, em um lugar, Deus fale. Você sabe como eu estou aqui? Vou dar um exemplo para você. Um amigo de Fredão chegou aqui. Primeiro, ele teve uma terça-feira aqui. Eu chamei ele e vi ele tomando vários tiros. Chamei ele, orei por ele e falei com ele. Ele chorou. Trabalhava com o Fredão. Ganhava muito bem. E assaltava. Outro culto veio aqui. E a gente nem esteve aqui e orei de novo por mesma coisa por ele. Disse, meu Deus, a mesma coisa, Senhor. Porque aprenda isso. Ó, toda vez que Deus chamar você e falar a mesma coisa, é porque você não obedeceu o que Ele mandou você fazer. Na terceira vez, eu estou aqui, estava tudo escuro, ele chegou ali, Deus disse assim, chame ele. Eu digo, não, aí não, dentro de mim. Aí não, senhor, peraí. Vai pensar até que está comprado. Chamando toda hora a falar a mesma coisa. Aí daqui a pouco sai a irmã de lá de trás. E diz, pastor Luiz, eu digo, oi, tem que orar pelo aquele rapaz. Eu vi aquele rapaz tomando 5 tiros, eu digo, amém, Jesus, vou orar, vou, vem cá. Aí chamei. Falei a ele. Ele estava com a namoradinha ele começou a chorar. Deus revelou um bocado de coisa dele. E a namoradinha, não chore não, não chore não. E ele não mudou. Tomou 5 tiros e morreu. Amigo de Fredel. Deus tinha um projeto para ele aquele aí? Não. E ele, quando ouvir, ó, aprenda isso, ó, esteja sempre disponível o seu coração, seus ouvidos para ouvir e entender e mudar. Quando Deus falar com você, Deus tem um propósito que está falando com você. Quando você estiver disponível, Deus vai estar usando você porque você está disponível. Se você não estiver disponível para Deus, não pense em você que Deus não vai botar outro em teu lugar. Bota outro em teu lugar. As pessoas pensam que podem fazer andar com Deus, orar no dia que quer, na hora que quer, ir quando quer, do jeito que quer, da maneira que quer, e se falar comigo eu não quero. E não, eu sou servo de Deus. Jesus é o meu Senhor. Já viu ele ser Senhor de quem não obedece a Ele, irmão? Você pode ser simpatizante. As mínimas coisas que Deus pede a você, muitas vezes você não faz. E você não está disponível, você não será usado. Aprenda isso. Eu estava falando nesse instante. Elias. Deus usou o profeta Elias de maneira sobrenatural. Ele está escrito na Bíblia como um profeta maior. No dia que ele entrou na caverna, Deus chamou uma vez, chamou 2, chamou 3. Deus, não, já morreu todo mundo. Só ficou eu, até meus pais mataram. Só ficou eu. Saia daí. Aí você quando vê Deus dizendo assim, ó, saia daí que tem 7.000 almas que não se dobraram. Aí diz assim, por que Deus não podia usar? Se tem uma escola de profeta e tem tanto profeta, por que Deus não podia usar outro profeta? Porque Elias era conhecido, era respeitado e todos sabiam que era um homem de Deus, que não fazia, tinha um caráter de homem de Deus, agia como um tal e era respeitado. Se Elias voltasse, as pessoas se fosse outro que ninguém respeitava, que esqueça, irmão. Esqueça. Porque o legado que você carrega, suas obras te acompanharão. Por isso, quando ele não quis, Deus fez assim: pega, chama Eliseu, unge no seu lugar. E tirou ele da terra. Quando você não quer, Deus dá outro. A mesma coisa foi Saul. Não está mais disponível não, Saul? Tem Davi aí no seu lugar, não se preocupe não. Querida, Deus vai usar quem está disponível. E o seu legado, aprenda isso, ó. Eu estava brincando com a irmã nesse instante lá dentro. Uma irmã foi orar, uma pessoa aqui da igreja estava com o pé, problema no pé. E Deus me deu uma palavra, irmão, assim, ó. Pastor, essa dor no pé não passa. Eu digo, não.
Deus falou comigo, tem algo dentro do seu pé que Ele vai trazer para fora. Eu não sei porque não quer tirar agora, mas... Aí foi uma pessoa lá, daquelas irmãzinhas do fogo. Que é fogo, pastor? Fogo, irmão, fogo. Chegou lá, conversou com o irmão daqui da igreja. Seu pastor falou o quê? Meu pastor disse que Deus vai botar para lá de fora. Seu pastor é fraco? É em nada. Ela disse, quem é seu pastor? Ele disse, pastor Luiz. Pastor Luiz. É o que dá o tapa. Dá o tapa? Pastor Luizinho? Se ele falou isso a você, eu não vou nem orar a você. Você pecou. Aí o irmão, eu fiquei assim, essa pessoa. Daqui a pouco eu passo por ali, o irmão disse, essa aí, pastor. Eu digo, essa aí eu tirei uma legião de demônio do corpo dela. Andava demoniada, possessa. Assaltava a mão armada, andava no... e hoje está servindo a Deus. Qual o significado disso, pastor? Querido, o seu legado de andar com Deus, caminhar com Deus, vida com Deus, ninguém tira. Suas obras te acompanharão, amém? Mas se você está disponível, Deus vai te usar. Por que Deus usou o Senhor para libertar essa mulher, pastor, que hoje é missionária? Porque eu estava disponível, irmão. Se eu não tivesse, era outro que ia. Porque muitas vezes queremos fazer o que nós queremos, pensamos que achamos, estão servindo a Deus. Cada dia que você diz aqui, eis-me aqui, Senhor, Deus te usa. E você cresce, por mais que você pense que não cresça, Deus começa a acrescentar em você. E tem gente que fala assim, ó, pastor, não é pelas obras não, para que ninguém se glorie. Está escrito isso. Mas se mesmo, na mesma Bíblia está escrito assim, ó, você tem fé? Tenho. Me mostre as suas obras que eu mostrarei o tamanho da sua fé. Em outras palavras, se você não tem obra, você não tem fé. A fé sem obra é morta e a obra sem fé também é morta. Porque você pode estar fazendo e não tem fé em Deus. É como eu fui pregar em uma igreja, chegou lá, chamaram para eu orar pelo filho do pastor. Me chamaram para orar pelo filho da pastora. Pastor, ore por ele. E Deus falou assim para ele assim, ó, você pede para eu te usar. Você pede para eu te usar. Mas você só está fazendo alguma coisa aqui na minha obra porque você ganha. Porque se não tivesse ganhando, você não, só está com suas mãos. Se você colocar o seu coração, fazer por amor, muito mais eu vou te usar. Ele baixou a cabeça e a pastora assim, ó. Fala a Deus, fala a Deus. O que significa isso, pastor? É quando você está disponível para Deus. Deus não procura perfeitos. O céu não está cheio de pessoas perfeitas. O céu está cheio de pessoas arrependidas, que olharam para a sua vida e disseram, está errado, eu vou consertar. Eu me arrependi, fiz, vou consertar. E é por isso que nós temos que entender. Em Mateus 24, versos 44, vamos lá. Glória a Deus. Daqui a pouco a gente chora. Presta atenção. Por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, há de vir, a hora que você nem pensar. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhe sustento ao seu tempo? Bem-aventurado, repita comigo, bem-aventurado, aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que os porá sobre todos os seus bens.
Já pensou se Jesus volta e você está servindo a Ele? Fazendo a obra dele, orando, buscando a Ele, se importando com pessoas que estão padecendo? Querido, deixa eu explicar uma coisa para você. Outro dia eu entrei no hospital, o irmão ligou para mim, eu estava orando, estava aqui dentro jejuando e orando. E quando eu comecei a orar e jejuar por ele aí ligou para mim: pastor, eu estou aqui, o médico disse que eu vou fazer hemodiálise. Quando ele falou comigo, ele disse: não vai fazer hemodiálise nenhuma, você vai sair daí amanhã, eu estou indo aí. Chamei o irmão, me leva ali. Fui no hospital, eu disse assim: ó, essa visita é só para dar 2 tapas no rim dele e voltar. É o que, pastor? Essa visita vai ser de entrar e sair. Entrei, e ele estava com as 4 pessoas, disse assim: ó, você não vai fazer hemodiálise não, amanhã você está de alta. E aí? Aí eu bati aqui, orei por ele, disse tchau. Ele fez: ora pelo pessoal, eu fiz assim, ó, Deus abençoa cada um desse pessoal que está aqui, mas não sei o que, Deus, me mandei. Por quê? Mas só porque senão eu orei para todo mundo. Mas a palavra quem Deus mandou dar foi a ele, não foi mais a ninguém. Aprenda uma coisa: quando você está disponível, quando você se importa, se você estiver orando por uma pessoa, intercedendo por uma pessoa, a pessoa está num carro, vai acontecer um problema, Deus vai te incomodar, você vai orar, e ele vai estar sendo, Deus vai intervir, ele nem vai saber que Deus interviu, mas Deus incomodou alguém para estar orando. Aí você assim, ó, com quem Deus, quando a pessoa está disponível, irmão, muito mais você cresce, muito mais você tem de Deus. A pessoa pensa, deixa eu explicar uma coisa a você, que eu tenho que estar com o microfone na mão. Se eu não tiver, o pastor não me ama, o pastor tem problema comigo. Não, irmão. Querido, eu já fui porteiro, na portaria lá, todo evento eu botava um terno, ficava assim, irmão. Volte, vai para onde? Eu pegava a pessoa, tinha uns gaiatos dentro da igreja, saindo de bolsa, eu digo: volte, se é alguma mulher, bote a bolsa no lugar antes que eu lhe quebre. Isso no maior amor de Jesus, viu, irmão? Volte lá com a bolsa. Querido, segurança. O que você pensar dentro de igreja, teatro, jogar água no banheiro, o que você pensar dentro de igreja, fiz. Sabe qual é o maior problema nosso? É porque Deus te bota num pouco, para ver se você vai ser fiel, para te colocar no muito. Você olha Davi, você analisa a vida de Davi. Davi é chamado pelo seu pai e diz assim: ó, rapaz, tem que ir lá no exército, ver como é que estão os seus irmãos, e leve leite, queijo e pão para eles. Em outras palavras, você vai ser o office boy. Se fosse hoje, ia ser do fast food. Vá lá entregar. Já vai Davi no fast food. Ninguém está vendo Davi, ó, empurrando em carroça com boi. Bora boi. E aquela terra, só quente e a terra quente. Vai Davi entregar os pães. Aos olhos humanos, é algo insignificante. Ninguém está vendo isso. Mas foi ali que ele foi fazer algo, muito aos olhos de muitos, insignificante, que ele estava disponível, e ele foi, viu a fruta de Israel e matou o gigante. Se ele não tivesse disponível, ele não iria. Se ele não tivesse ido, ele não ia ver o gigante gritando, e não ia descer para matar o gigante, e não se tornar o grande rei Davi que foi. Muitas vezes você pensa que fazer algo, ninguém está me vendo. Ei, quem tem que te ver é Deus. Quando ninguém te vê, aquele pai que vem em você em secreto te recompensará. Você está pensando que a comunhão com Deus é aqui quando o pastor vai pregar? É? Não, a semana toda orando, jejuando, clamando, acordando de madrugada, não sabe por quê. Com a voz de uma pessoa: ora por fulano, digo: o sangue é de Jesus, vamos orar, vamos. Então orar por fulano, ora por ciclano. Querido, quando você está disponível, é que Deus te usa.
Em 2 Reis, capítulo 13, versos 14, vamos lá. Segunda Reis, capítulo 13, versos 14. Preste bem atenção acerca disso. Que esse homem era um profeta, ele doente, em cima de uma cama, estava disponível para Deus. Enquanto o mundo cheio de saúde, cheio de vigor, quando vai fazer algo para Deus, de murmuração, questionamento. Pastor, não tem ninguém não, só tem eu, é. Tem uns que dizem assim, ó, estou muito atarefado, estou muito cheio de coisa. E eu abro um parênteses. Querida, pastor, não estou tendo tempo para nada. Chega na biqueira aqui da mangueira. Chega ali dentro. Aquele menino fica de manhã até de noite. Amanhece o dia ali na biqueira, olhando, sem dormir. Se dormir, entrar a polícia ou entrar o rival e matar, ele vai morrer ou vai apanhar. Ali que é fardo. E outra não ganha nada. Os caras pegam e não tomam mais droga aí. Ele vai usar e fica lá. E está lá dentro. Sabe o que significa isso? Está disponível. Muitas vezes você não quer aprender das coisas de Deus. Não quer estar disponível para Deus. Esse homem, profeta Eliseu, estava doente da enfermidade que ia morrer. Ele podia dizer para Deus assim, Deus, eu estou aqui morrendo. O senhor quer que eu ore pelo rei? Que o senhor não me cura, que eu vou lá e faço. É fácil assim. E Eliseu estava doente da enfermidade que ia morrer. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu disse, toma o arco e a flecha. E tomou o arco e as flechas. Então disse o rei de Israel, põe a tua mão. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre as do rei. E disse, abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu, atira. E ele atirou. E disse, a flecha do livramento do Senhor e a flecha do livramento contra os assírios, porque ferirá os assírios em Afaque até os consumir. Esse homem está em cima de uma cama. Está morrendo. Mas está disponível para Deus. Quantos de nós só fazemos no nosso jeito, da nossa maneira? Se ama a Deus, amo muito. Querido, deixa eu explicar uma coisa para você, você está disponível para Deus. Tem um versículo que eu uso muito, e eu gosto de falar. Por que eu ensino a você? Porque eu não quero que você quando você gritar, você sabe que está escrito assim, ó, quem tampa os ouvidos por clamor do necessitado, no dia da sua dor, no dia da sua luta, clamará e Deus também não atenderá. Por que Deus está dizendo isso? Será que é? Mas só Deus é vingativo? Não. Deus está quer abrir o seu entendimento, a sua mente, para dizer assim, ó, quando você está disponível para ajudar as pessoas, quando eu posso contar com você para ajudar pessoas, você vai abrir a sua boca, meu irmão, eu vou ouvir, ninguém lhe toca, ninguém prevalece, ninguém subsiste contra você, porque as pessoas estão clamando, estão pedindo até você, e aprenda isso, toda vez que você está disponível, mais Deus te usa. O cara está doente em cima de uma cama, não podendo se virar, irmão, faça assim. E outra, porque aquele homem carregava nele a riqueza de Deus, a unção de Deus estava nele, e as palavras dele saíam com virtude e poder. Mesmo em cima de uma cama, servia a Deus, estava disponível para ser usado por Deus. Tem gente que quer fazer do seu jeito, servir a Deus da sua maneira, você nunca vai servir a Deus. E muitas vezes você se engana, pensando que está servindo e não está servindo. Pastor, é difícil servir a Deus, irmão. Porque Deus vai exigir de você muito mais do que você pensa que não. Eu acho que eu não consigo. Consegue. Pastor, é difícil? É. Mas quando você está disponível, é você que é usado por Deus. É você.
Porque no dia que você não estiver disponível, Deus não vai te usar. Eu me lembro que eu estava em casa, cheguei em casa meia-noite, todos os dias da minha vida, eu saía do trabalho, chegava na igreja, chegava em casa meia-noite para jantar. Meu filho só me via, talvez, muitas vezes, ou me via na igreja, ou não me via. Eu saía de casa de manhã, 6 horas, só voltava à meia-noite. E é interessante que um dia eu cheguei meia-noite, eu achei aquilo interessante, eu boto meia-noite, cheguei em casa meia-noite, cansado, velho, com fome da igreja, tomei um banho, eu nem vesti a roupa, irmão, botei a toalha aqui, disse, bota a comida aí. Aí tinha feito aquele bife com batata e macarronada, e pimenta e salada. Eu digo, meu Deus, é hoje, bota aí. Eu já saí do banheiro assim, irmão, não dei nem a roupa, com a toalha amarrada do lado, disse agora, que quando eu peguei o garfo e faca, o celular, pi. Eu digo, Jesus, não vou atender não, Jesus. Pi, eu estou vendo. Eu digo, não é esse número, mas Senhor, é coisa boa, Jesus. Atendi. Quem é? Sou eu, pastor. Irmã fulano. Que irmã fulano? Não tem ninguém lá na igreja com esse nome, não. Não, a irmã de não sei das quantas, não sei o quê. Ô, pastor, dá para o senhor vir aqui agora? 12h30, irmão. O macarrão já estava subindo a quintura assim, no meu nariz, entrando o bife. Eu digo, não, Jesus. Ô, pastor. Meu outro filho, mas meu marido está com 2 pedaços de pau aqui, uma saranduba. Já deu umas cacetadas, botei dentro do quarto. Estou aqui, pastor, não sei o que eu faço. Estão querendo quebrar no pau meu filho. Dá para o senhor vir? Eu disse, Jesus, eu vou. Peguei o prato, botei outro prato em cima, vesti a roupa e fui. Lá vai eu, 12h30, lá para o Areal. Não sai andando assim, irmão. Eu dou caramba da Cardinade ali direto. Aí eu estou andando, quando estou no meio da rua deserta. Daqui a pouco sai 4 cachorros de cá. Daqui a pouco mais 3 do lado de cá. Lá na frente já vem uns 5 assim. Eu disse, os cachorros estão tudo no cio, rapaz, só tem cachorro na rua. E eu assim. Daqui a pouco, irmão, quando eu olho, tá os cachorros olhando tudo para mim assim, ó. Irmão, quando eu olhei para os cachorros, que os cachorros estavam tudo olhando para mim assim, ó. Rapaz, aí, meu irmão, no meio da rua mesmo. Eu assumo o comando Satanás, rapaz. Eita, meu Deus. Daqui a pouco uns cachorros chegou perto de mim, tudo balançando o rabo assim, indo embora. E eu digo, nada, agora que eu vou. E aí comecei a orar. Antes de eu chegar na casa, o diabo disse assim, vem ele aí, tá maluco, tá orando no meio da rua, já tá orando no meio da rua, tá me queimando antes de chegar aqui. Quando eu chego lá, tá o pai, o outro irmão com um pedaço de pau desse tamanho, uma saranduba que não quebra, meu irmão. Ia quebrar os ossos do fio todo. Foi até Betão aí, ó. Aí eu cheguei, entrei, eu digo, pode abrir, irmão, pastor, ele está muito violento. Pode abrir, irmão, vai, irmão. Depois de 1h da manhã com fome, irmão, eu disse, já vai sair agora. Quando eu entrei, irmão, expulsei, não sabia, pastor Luiz, isso aqui, eu digo, irmão, estou aqui em sua casa, senta aí, irmão. Chamei o pai, a mãe, tira os pau aqui, não sei o que, conversei, tal, e embora. Naquele dia, irmão, aí eu cheguei, e a 1h, o pessoal querendo conversar, eu digo, não dá para conversar agora não, vai eu para casa. Quando eu cheguei em casa, que eu destampei o macarrão, que o macarrão estava assim, irmão. Irmão, que eu olhei pro macarrão, eu digo, na moral, velho, eu aí comecei tudo eu, rapaz, tanta gente pra esse cara ligar, liga logo pra mim, velho, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, rapaz. Quando eu olhei aquele bife desmanguelado, o macarrão todo, e eu abafei junto com a salada toda molenga. Eu aí comecei, tudo eu, vai, tanta gente para se ligar, vai, ele não congrega comigo, não vem ligar para mim, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu peguei, tirei as coisas assim, futuquei logo o macarrão por baixo, para dar um tchan melhor, meti, esquentei, comecei a comer. Quando acabei de comer, a Silvana fez assim, você sabe por que ligaram para você? Não, tanta gente para ligar para mim, para quê? Cara com fome não é brincadeira, não, gente com fome não é brincadeira não, viu, irmão? Vem cá, você sabe por que ligaram para você? Eu digo não. Olha, só ligaram para você
porque vê Deus em você e Deus mandou ligar para você. Senão, nem para você é ligar, viu, filho? Dê glória a Deus que Deus está querendo te usar. Por isso que Deus te... Eu digo é mesmo, né? Então eu estou errado, meu Deus. Porque a gente fica chateado. Mas, porque eu estava disponível, Deus me usou. Se você não estiver disponível, Deus não te usa. Querido, toda vez que Deus te chamar e a pessoa vir até você, saiba. Lembra de José? Ele teve a revelação do sonho e ele assumiu o cargo daquilo que foi chamado. Quando Deus te dá autoridade, te dá poder, nunca diga não para Deus, nunca tampe os ouvidos para o necessitado. Mas pastor, eu tô... irmão. Você acha que quantas vezes eu fui chamado, estava em cima da cama, irmão? Brincando de turma da Xuxa com minha esposa. E o telefone, irmão, pastor, corre, pastor, vai, vem. Eu digo, glória a Deus, turma da Xuxa espera, vamos lá. Vai, pastor. Mas graças a Deus, que toda vez que eu fui, eu vi Deus operar, se manifestar e quebrar, amém? Quando você está disponível, amado, é você que é usado por Deus. Pastor, e se Deus não fizesse, pastor? O problema é que você começa no Espírito, orando, jejuando, para de fazer, começa no Espírito e acaba na carne, continue firme, ó. Não adianta você correr, não adianta você estar em lugar onde Deus não te colocou, não adianta que você queira ter em pedestal, ó. Continue caminhando, ó. Fazendo o que Ele está te mandando, porque aonde Ele quer te colocar e te levar, Ele vai te levar e vai te colocar. Porque você não mudou, você continua fazendo e estando disponível para Ele. Em Gálatas 4:18, vamos lá. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto. Aí, Gálatas 4:18. Se pudesse, arrancaria os olhos e me dariam. Peraí. Quatro 15, vamos lá. Vai logo a vossa bem-aventurança, porque eu dou testemunho, Paulo dizendo, de que se possível fora, arrancaria os vossos olhos e me daria. Por que Paulo fala isso em Gálatas? Aos Gálatas. Ele estava pregando, ele estava com problema na visão, ele não estava enxergando direito. Mas receberam ele como um príncipe, e ele pregou. Ele disse assim, se pudesse, você vê como você está disponível. Mesmo sem enxergar, ele estava pregando. Hoje o irmão sente, triste. Estou assistindo uma coisa, eu acho que estou assistindo uma coisa ruim. Irmão, expulsa coisa ruim. Está triste? Querido, toda vez que você estiver disponível para Deus, Deus está disponível para te usar. Saiba disso. E é interessante que hoje as pessoas muitas vezes, deixa eu falar para você. Eu ficava de olho no evangelismo, nos irmãos que visitavam as pessoas. E eu dizia, deixa eu ir. Não, você não pode não. Não fala não. Deixa eu ir. Irmão, se andar com quem faz, você vê, você ouve, aprende e cresce. Se você anda com só teoria, conversa, aprenda isso. Deixa eu falar uma coisa para você, que o evangelho não é só de informação.
Quando você aprende, quando você conhece, só é informação de Deus. Mas quando você pratica e vive, é unção e graça. Não existe você conhecer. Ah, eu sei que tem que fazer isso e não faz. Eu sei que tem que pregar, eu não prego. Sei que tem que fazer, mas não faço. Não está disponível. Querido, quando você está disponível, você cresce em qualquer ambiente. Eu cheguei como último vendedor na empresa que eu trabalhava. O que ninguém queria fazer, eu fazia na empresa. Passei a ser gerente geral da empresa. Porque o que ninguém queria fazer, o boy não estava, desde que eu sou o boy. Deixa que eu vou lá. Ou tem que ir lá no cartório e tal. Deixa comigo, eu vou. Porque todo mundo estava vendendo, querendo vender, ganhar dinheiro. Minha chefa dizia, eu digo, se a senhora vender para mim, eu vou agora também embora. Venda para mim que eu vou lá. Vou vender, Luiz. Ela vendia mais do que todo mundo. E vinha para mim. Você está disponível, amado? Você sabe o que eu fazia, ó? Eu jogava no Infanto de Itapajipe. Eu cheguei lá, irmão, jogando basquete no Infanto. Aprendendo a bater bola. Acabava o treino do Infanto, vinha o profissional. Sabe o que eu fazia? Ficava lá na arquibancada, os professores lá, vendo os treinos dos profissionais. Os caras faziam assim, irmão, parecendo aqueles caras americanos. De que é isso, rapaz? E eu via, aprendia, crescia e botava em prática. Quando eu chegava no Infanto, junto com o que não sabia nada comigo, eu dava show, irmão. Eu estava lá, pronto, todo camisa, sapato, meia. Aí faltava um par. Ô Luiz, tem condições de você fazer agora mesmo. E ficava lá treinando. Querido, quando você está disponível, quando você quer crescer, você cresce. Não pense em você que Deus vai fazer tudo porque você é crente, ou vai te dar tudo. Ou as coisas vão acontecer de maneira natural porque você é cristão. Porque eu amo a Deus, pastor. Irmão, aprenda isso. Toda a disponibilidade sua. Ó, havia muitas mulheres estéreis no tempo de Ana. Ó o que Ana faz. Senhor, se o Senhor me der essa criança, eu vou só amamentá-la e vou entregar para servir no teu altar. Eli estava atrapalhado, Deus queria outro profeta, sacerdote. Deus olhou assim e fez, ela deixou o filho dela disponível para eu usar. Ele vai ser sucessor de Eli. Ela engravida, pega a criança, dá. E quando Samuel começa a crescer, Deus começa a falar, Samuel, começa a ensinar. Por 3 vezes ouve a voz, Eli me chamou. Ele disse, Deus está falando com ele. Diga, quando você ouvir a voz, diga assim, fala que teu servo ouve, Senhor. E Deus começou a falar de Eli, dizendo, diga a ele, que eu já falei com ele 3 vezes, mas ele não mudou com seus filhos. Tirou Eli e botou Samuel. Porque Samuel estava disponível para obedecer. Toda pessoa na obra de Deus está disponível. Querido, muitas vezes você pensa que Deus vai te pegar, não, Deus vai me elevar, Deus vai me colocar no topo. Quem exalta, se você ler na Bíblia, eu vou parar. Se você ler na Bíblia, Davi nunca perdeu uma batalha. Tudo que Deus mandar ele fazer, ele fazia. Ele não queria saber de ninguém, ele queria saber de Deus, irmão. Ele sabia quem ele era, apacentador de ovelha, onde Deus tinha colocado ele. Se ele matou gigantes, se ele matou urso, leão, porque ele estava disponível. Você sabe por que ele matou um urso, matou um leão? Você sabe por que ele se chamava o pastor de Israel? Porque o pastor que dava Jesus, já ali, amado, ele já estava fazendo um papel de Cristo, dando a vida pela ovelha. O leão veio pegar a ovelha. Não, aqui você não toca não. Vou lhe matar. Vem um leão, vem um urso. Por isso que Davi, por isso que Jesus chamava filho de Davi.
chamavam Jesus. Que Davi tinha amor pelas almas, amor pelas vidas, e ali eram ovelhas. Assim como Deus mostrou, por isso que ele começou a agregar tanta coisa na sua vida, porque ele não perdia a oportunidade de servir a Deus. Estava disponível. E muitas vezes você não entende por que Deus te escolheu. Deus não escolheu você porque não tinha ninguém para escolher melhor, não. Deus não chama você de filho ou de filha porque não tinha outra pessoa para chamar de filho ou de filha, não. Não é porque você era mais forte, melhor, mais capacitado. Em Deuteronômio capítulo 7, verso 7, vamos lá. Presta atenção. O Senhor não tomou prazer em vocês, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós erreis. Não, bota a tradução NVI para mim, faz favor, fica mais claro. O Senhor não se afeiçoou de vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que todos os povos, pois você era o menor de todos eles. Deus, quando escolheu Israel, escolheu porque era o menor, o mais fraco, o mais débil. As outras nações, em número e em poder, em palácio, em riqueza, era mais numeroso, mais poderoso, maior e numerosos em povo do que o próprio Israel. Versos 8. Foi porque o Senhor os amou, por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Você sabe por que Deus, quando escolheu você, não é porque você era o melhor, nem porque você era o mais perfeito, nem eu, nem você? Porque se você for uma pessoa capacitada, uma pessoa capaz, inteligente, culta, e fizer tudo, onde está a graça de Deus nisso? Não existe graça. Mas quando olha para um Pedro da vida, ignorante, iletrado, rude, violento, e é transformado, mudado, as pessoas não, aí é Deus. Ele andou com Jesus. Quando Pedro começa a dissertar no Sinédrio, vem cá, um futuro, imagine ele sendo interrogado pelos mestres, doutores daquela época, no Sinédrio. Um futuro que o outro diz assim, vem cá, ele não é iletrado, ignorante, onde vem tanta sabedoria? Ele está dissertando. E um dizia assim, ele andava era com Jesus. Isso, a glória não é de Pedro, a glória é de Jesus. As pessoas vão ver a graça de Deus na sua vida, não é porque você é bom. É que olha para vocês assim, poxa, como é que o cara que era alcoólatra parou de beber? Como é que o drogado para de se drogar? Como é que o homem que era farrista, brigão, se torna uma pessoa passiva? Como é que uma pessoa ateu passa a acreditar em Deus? Amado, é aí que as pessoas veem que não é você, é Deus em você. Por isso você tem que entender uma coisa. Esteja sempre disponível para Deus. Quanto mais você estiver envolvido com a obra de Deus, mais Deus vai te usar. Eu botei até um vídeo lá no Grupo do Monte, Camila Barros, falando. Ela dizendo que nem dinheiro para transporte de buzu tinha para voltar. Que ela ia arrumar a igreja, na igreja local, ela trabalhava, ajudava, limpava, varria. Das maiores pregadoras que hoje tem no Brasil, no mundo, Camila Barros. Ela disse que varria a igreja, limpava a igreja, vendia na cantina, ainda falou de cantina. Se você pegar esse, talvez domingo até, se der eu boto esse vídeo para vocês. Ela disse, serviço que ela fazia. E ela disse, olha, Deus falou comigo, que muita coisa na minha vida, que eu aprendi, que eu conheço, que eu sei, não é porque eu tenho um chamado de Deus, é porque eu servi a Ele, mesmo não sendo nada, nem não tendo nada. E ninguém me conhecia. Hoje todo mundo me conhece, mas ninguém conhece a minha história. E ela falando o que fazia para Deus.
Quanto mais você estiver disponível, mais Deus vai te usar. Você pensa que o pastor Luiz é pastor? Um dia o irmão chegou para mim assim: pastor, como é que o senhor tem tanta coisa de espiritual, pastor? Porque eu andei com pessoas espirituais e aprendi com elas. Outro dia foi assim, eu falei assim, e Deus revelou que uma entidade vinha, tinha relação no espiritismo. Quando a pessoa era do espiritismo, tinha relação sexual com ela. Ela se converteu, não queria mais que essa entidade tivesse relação com ela. A entidade visitava ela toda noite, meia-noite em ponto, para ter relação com ela. E aí, quando eu comecei a falar como tinha que fazer para libertar o que era feito, ele fez: pô, velho, como é que você entende essas coisas? Eu digo: porque no dia que aconteceu isso, tinha uma pessoa também assim, eu vi, ouvi, aprendi, cresci, por isso que eu estou fazendo agora. Quando você anda com gente, você sabe que Jesus andou com 12? Os 12 estavam disponíveis: bora, mestre. Entra no lugar, está os 12 lá junto com Jesus. Quando Jesus saiu dessa terra, irmão, os 12 estavam fazendo o que Jesus fazia, irmão. Pregando, libertando, curando, porque aprendeu com quem fazia. O problema é que muitas vezes não queremos aprender. E é assim, ó, dentro da igreja é assim, ó. O tolo no meio dos sábios, calado ele é sábio, só se mostra que é tolo quando abre a boca. Querido, andar com pessoas que tenha algo a oferecer de Deus para você, você cresce. Você aprende. Teoria, informação, você abre a internet, tem um bocado, você escolhe o que você quer ouvir. Mas unção e graça, presença de Deus. Você pode ouvir observe, ó. Você escuta um louvor. 5 cantores diferentes cantando aquele louvor. Tem uma voz que toca em você. As outras 13, não, quero ver isso. Não, quero tirar. Mas tem uma, vocês, poxa, estava falando no meu íntimo. Aquele é diferente. Há unção na voz dele. Já viu aquela coisa, você vê o mesmo louvor em voz de pessoas diferentes. Mas tem uma que chama a sua atenção, que você se apega. Pô, peraí, velho. Que é isso, rapaz? Falando comigo. Com o outro você quer até tirar. Porque quando você faz e está disponível, Deus sempre vai estar disponível para te abençoar. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.